É isso aí, galera. Para essa segunda parte, então, nós vamos agora continuar a parte referente aqui à colocação pronominal. Nós já havíamos visto as relações aqui de atração entre colocação pronominal e os casos de próclise. E quase tudo que nós vimos foi relativo aí à parte do quanto que o pronome oblíquo átono pode se atrair por atração. Bom, ficaram dois casinhos que nós vamos ver agora, além de casos ligados aí à locução verbal. Então falta pra gente observação aqui de mesóclise, aí nós temos também os casos de ênclise e por fim nós vamos observar aqui os casos em que o pronome pode aparecer no meio, antes ou depois de uma locução verbal, tudo bem? Então é isso aí, vamos fazer a nossa transição aqui de tela e observarmos aqui. Enfim, senhores, a gente já viu aqui, não é, esses casos recorrentes aqui de próclise, não é? Lembrando que é sempre por atração, palavras negativas ou então um advérbio que pode também atrair, pronome indefinido relativo demonstrativo, as conjunções, lembrando que o que seja pronome relativo, o que seja conjunção, ele sempre vai servir de atração. As orações exclamativas interrogativas, as orações optativas do tipo Deus lhe pague, que o diabo te carregue e por aí vai. O em mais um verbo no gerúndio, aí nós paramos exatamente aqui nos casos de próclise facultativa, em que tanto faz você colocar o pronome antes ou depois do verbo, caso haja explícito o sujeito, tudo bem? Nós o consideramos um bom administrador, nós consideramos-lo um bom administrador. Então você pode fazer essa escolha aqui, tanto quanto eu coloquei aqui no exemplo, maravilha? Então agora nós continuamos, vocês vão perceber que o número de regras é bem menor. Os casos de próclise nós temos aí vários casos, porque além de envolver as partículas de atração, nós temos aí período composto, uso de conjunção. Beleza. Nos casos de ênclise, eu consigo resolver aqui tudo através apenas de duas regrinhas. Então vamos lembrar esses termos aqui. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Ênclise é quando o pronome vai aparecer após o verbo. E nós temos também um arcaísmo já de um português levemente ultrapassado, porque está correto, hein? Que é a questão da mesóclise. Maravilha. Bom, casos de ênclise a gente resume aqui em apenas duas vertentes, apenas dois pontos. E início de oração, como comprei-lhe brincos de ouro, ou nós poderíamos aqui marcar quando terminar retire-se daqui, ou entreguei-lhe a carta e agradeceu-me. Bom, nos dois primeiros casos aqui, comprei-lhe brinco de ouro, é evidente, pois estou começando com o verbo início de oração. Caso não haja o sujeito explícito, eu não posso começar lhe comprei brincos de ouro. E essa talvez seja uma das principais questões relativas aqui à colocação pronominal e os avanços linguísticos quando realizamos uma comparação histórica das línguas que são derivadas do latim, sobretudo observando espanhol, italiano, francês, e a percepção de que eles não têm qualquer tipo de problema em começar a oração com o pronome. No entanto, quando a gente trata de português no Brasil, nós temos aí um certo conservadorismo dos nossos compêndios gramaticais, porque o nosso português erudito formal ele é pautado na gramática de Portugal, né? Então, se em Portugal deme é algo extremamente comum na gramática ou na fala, seja nos meios formais ou informais, no Brasil não, nós temos um abismo relativamente grande entre o que se fala e o que se escreve por conta exatamente disso. Por quê? Porque a nossa gramática ela é mais conservadora e é pautada na gramática de Portugal. Talvez este seja o grande dilema entre gramáticos e linguistas, não é? Bom, enfim, reparem que eu falei países aí, França, Itália, Espanha, que não são as colônias. Quando a gente observa as colônias que eu quero dizer aí, voltando historicamente às nossas origens, nós também vamos observar que no espanhol falado na América do Sul há distinções. E uma outra coisa muito interessante por conta dessa necessidade de uma identidade europeia com uma identidade com a colônia, a tendência é que nós sejamos mais conservadores em relação à maneira como nós trabalhamos a língua. Portanto, é comum nós termos aí esse tipo de
de relação em que observa-se uma tendência mais conservadora dos países colônias, como no caso o Brasil, muito maior do que Portugal. Tá? É muito interessante isso, porque a gente acha, quando fala de língua portuguesa, que o português de Portugal é muito mais conservador que o português do Brasil, e é justamente o contrário que acontece. Em diversas manifestações da língua hoje, que nós consideramos próxima da oralidade, nós vamos encontrar no português medieval uma correspondência através da norma culta. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estou fazendo, eu estou dormindo, eu estou estudando. Isso em Portugal não é mais usado. Em Portugal como que é? Eu estou a estudar, eu estou a dormir, eu estou a realizar. O verbo cai, o gerúndio, e entra aí uma preposição mais o infinitivo. E nós temos a percepção de que é muito mais flexível, muito mais próximo da oralidade a maneira como nós falamos, porque nós nos expressamos assim no dia a dia. E o português de Portugal é mais formal, por ser mais ligado à tradição. E é justamente o contrário que acontece. O português de Portugal, ele se deu, neste caso, a liberdade de buscar novas formas de expressão. Como eu disse a vocês, é uma tendência da colônia de ser mais conservadora do que a metrópole por uma questão simples, identidade. Nós buscamos identidade com aquilo que tem maior valor. E é evidente que o hemisfério norte aí passa a ser uma espécie de guia ideológico em que nós buscamos nossas referências. Talvez seja por isso que nós temos aí um conservadorismo muito grande na gramática do Brasil. Então, nesta forma aqui, entreguei-lhe a carta e agradeceu-me. Eu estou seguindo à risca a gramática, no entanto, nós já podemos perceber aí através de diversos autores a aceitação de entreguei-lhe a carta e me agradeceu. Tanto que alguns gramáticos, alguns linguistas, eles vão massacrar isso daqui, dizendo, como assim, ninguém mais usa agradeceu-me? Mas é desse jeito que os senhores têm que escrever na redação, uma vez que quem estabelece as normas dos compêndios gramaticais não somos nós exatamente. Há necessidade de um determinado envelhecimento, uma determinada estabilidade da língua, para só mais tarde observarmos se, digamos, a prática já é recorrente em todo o território nacional, para transformar isso numa regra que seja unificada. A gente tem que levar em conta que o território nacional é algo distinto, é um milagre linguístico nós falarmos a mesma língua de norte a sul, de leste a oeste, num país de dimensões continentais. Portanto, alguns acham que a gramática deveria ser mais flexível para observar todas as formas de expressão do Brasil. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a unidade geopolítica do país ela é garantida justamente pela identidade nacional. Se nós formos dar liberdade para qualquer um falar do jeito que quer e fazer disso uma regra, isso aqui vira uma torre de Babel. E nós já temos alguns movimentos nacionalistas que tendem a criar ideias separatistas. Bem, então vejam que a noção de termos uma língua portuguesa unificada ensinada nos colégios do Brasil inteiro tem uma relação muito maior do que as pessoas conseguem ver. Tem uma relação de estabelecer um contato entre todos os falantes, ainda que caso alguém do Nordeste vá para o interior de Santa Catarina ou interior do Rio Grande do Sul, vai ter uma dificuldade imensa, porque os dialetos eles contribuem de uma maneira muito mais ampla do que é pressuposto pela gramática normativa. Então, vamos lá, a maneira como nós falamos é distinta da gramática? É evidente, se eu for para o interior do Rio Grande do Sul é maior ainda a distinção, então a gramática deveria mudar? Eu teria um pouco de receio. Eu tenho só a seguinte ressalva: se a gente ficar mudando tudo, a todo momento, de acordo com o que é, digamos, a população, ou melhor dizendo, a oralidade, a gente pode se perder. Tudo bem? Porque a gente pode perder a noção de unidade nacional neste caso. Portanto, entreguei-lhe a carta e me agradeceu. Isso daqui, beleza, eu sou completamente a favor de aceitar. Mas eu vou ser bem sério com vocês. Alguns corretores de redação podem sugerir que a maneira inicial, como eu coloquei aqui, agradeceu-me, é preferencial. Esta é uma visão extremamente conservadora da língua, tudo bem?
eu aceito tranquilamente aqui de baixo. É possível ver aí nos principais cronistas, escritores, filósofos, pensadores, jornalistas, que já existe nos jornais, tá? Nos principais meios de comunicação, uma tendência a colocar aqui, ó, o pronome antes do verbo e ok. Vocês podem ver isso tranquilamente, é só abrir qualquer coisa aí para que vocês percebam isso, tudo bem? Então tá aqui, pessoal. Os casos de ênclise se dão no início de oração. Uma outra questão aqui, ó, tá? Então, como eu disse aqui, isso aqui também aceito. Uma outra questão é após pontuação. Após a pontuação, vocês vão perceber que não é tão diferente do que eu acabei de falar. Bem, então com essas duas regrinhas apenas a gente mata todos os casos aqui de ênclise. Após pontuação e início de oração, a gente nunca começa com o pronome por favor, vírgula, diga-me a verdade, por exemplo, ou então, se isto, dois pontos, fez-nos um grande favor. Maravilha, pessoal? Então tá aqui, com essas duas regras eu garanto que você acerta todos os casos de ênclise e não há necessidade de mais nada aqui para ser abordado, beleza? Vamos dar uma olhada então aqui nos casos de mesóclise, Mesopotâmia, meio, então agora nós temos o pronome no meio do verbo. Isso aqui só acontece em apenas dois casos, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Não inventa moda, não sai disso daqui. E por favor, tomem muito cuidado quando você estiver escrevendo uma redação para não cometer o sacrilégio, a blasfêmia de colocar uma mesóclise no seu texto. Não vou achar que foi o avô de vocês que fez a redação, né? Isso aqui é arcaico, isso aqui cheira a bolor, tem que colocar naftalina na redação de você. Não coloca a mesóclise no meio de um verbo. Tudo bem? Onde é que eu encontro essa forma aqui? Você vai encontrar em soneto, em rondodilha, decassílabo, na Bíblia, bem? Ou então quem quer dar um ar extremamente solene, cerimonioso a um texto, por favor evite a tal da mesóclise, que é entregar-me-ia o dinheiro se ele confessasse. Entregar-me-ia, grosso modo dizendo, é a mesma coisa que me entregaria, tudo bem? Contar-lhe-ei tudo, neste caso é lhe contarei. É evidente, você não pode começar com lhe contarei. Eu estou colocando esta forma aqui entre aspas para você perceber o que significa, pois até a compreensão ela é um pouco truncada, pois nós não estamos mais tão acostumados com esta variedade aqui. Agora dá uma olhada aqui. O livro disse que o devolveria na manhã seguinte. Reparem que o apareceu aqui antes do devolveria. Por que neste caso nós não colocamos o livro, vírgula, disse que devolvê-lo-ia? Por que não apareceu a mesóclise aqui neste caso? Eu recomendo até que você dê um pause aí e me diga por que o apareceu antes. Aliás, poderia aparecer? Eu posso colocar devolvê-lo-ia? Dá um pause e tenta resolver essa brincadeira. Tudo bem? Vamos então? Senhores, neste caso, o apareceu antes do devolveria por conta desta partícula aqui. Eu já disse para vocês na aula passada que o que pode ser pronome relativo ou conjunção, ele sempre atrai o pronome átono. E é por conta desta formação que o atraído pelo que apareceu exatamente nesta posição. Maravilha? Perfeito? Só para brincarmos aqui um pouquinho, vamos fazer o seguinte exercício. Não lhe direi a verdade, dir-lhe-ei a verdade. Eu quero que vocês sigam este modelo e façam exatamente a mesma coisa com os verbinhos aqui. Tá? Vocês vão tirar as partículas negativas que atraem, não é, o pronome, e aí nós vamos deixar aqui tudo de acordo com o modelinho aqui do dir-lhe-ei a verdade. Vamos pegar o primeiro caso aqui, ó. Não o condenarei. Passando isso daqui para uma mesóclise, vai ficar como? Vou dar um tempinho aí para vocês. Tenta aí, dá um pause aí, tenta fazer do A até o F, que eu já vou passar para vocês o gabarito. É apenas um treino isso daqui. Vamos aí? Então vamos lá. Não o condenarei por isso, vai ficar condená-lo-ei por isso. Na B, jamais o visitarei nas minhas férias. Vai ficar visitá-lo-ei nas minhas férias. Jamais te entregarei a encomenda. Entregar-te-ei a encomenda. Nunca o consideraremos como amigo. Aí tiro nunca, vai ficar. Repara que se consideraremos agora, eu tirei da primeira pessoa do singular para fazer uma pequena brincadeira de dificuldade.
considerá-lo-emos como meu amigo, nunca convidarão para a festa, como vai ficar agora, pessoal? Convidá-la-ão para as festas, tá? Acabei trocando aqui. E a F nunca lhe dará alguma chance, vai ficar dar-lhe-á alguma chance, bem? Bom, repetindo, tá, pessoal? Isso daqui é mais a título de curiosidade que nós estamos fazendo para que vocês observem todas as variedades do português. Essa daqui é uma variedade que eu diria que é mais histórica. E repito, tomem cuidado no texto para que vocês não façam a mesóclise, bem? Mas tem algum momento que seja inevitável? Não. Por exemplo, o visitarei, e aí visitá-lo-ei, não é? Sei lá, coloca vou visitá-lo. É bem melhor usar uma locução, porque faz parte muito mais da maneira como nós nos expressamos no dia a dia. Tá? Então, se você ficar encantado com isso daqui que está lendo em literatura aí, tudo bem, quer ficar encantado, fica, mas não faça na redação. Eu sei que muita gente se inspira, gosta da maneira como os escritores escrevem. Cuidado, tá, pessoal? Porque alguns termos eles envelhecem e a palavra passa a ter um sentido, às vezes, indesejado. Tudo bem? Então tá. Vamos aí, então agora para o último caso, que é o caso das locuções verbais. Locução verbal, vamos lembrar, pessoal, quando eu tenho dois verbos, vou viajar, havia partido, estou estudando e por aí vai. Então, em relação às locuções verbais, eu vou colocar esta siglazinha aqui, ó, POA. POA é o nosso pronome oblíquo átono, que é o, a, li, se, me, te, nos, vos, os pronomes com os quais nós estamos trabalhando. Se nós tivermos uma locução verbal com verbo auxiliar mais infinitivo, né? Vou estudar, vou viajar, vamos correr, sei lá. O pronome ele pode aparecer em todas essas posições, antes, no meio ou depois. Vamos aqui a um exemplo? Ela vai te pedir um sorriso, esse T está, neste caso, no meio da locução verbal. Eu poderia também corretamente escrever ela te vai, eu sei que esse é feio, mas está correto, pessoal, ela te vai pedir um sorriso ou ela vai pedir-te um sorriso. No primeiro caso aqui, ela vai te pedir, se aqui, senhores, tivesse um hífen, beleza, não tem problema, tá? Pode ter o hífen aí também. Eu sugiro sem, por quê? Porque eu sou sempre a favor da simplicidade. Não é do simplismo, é da simplicidade, tá? Neste caso aqui, vamos tentar, na medida do possível, sempre nos aproximar da oralidade, da espontaneidade. Mas é possível fazer isso com a norma culta? Lógico. Lógico que é, a norma culta ela é uma camisa de força, mas em boa parte dos casos a gente consegue se aproximar da espontaneidade da fala. Segundo caso aqui em que nós temos locução verbal e o pronome oblíquo átono, né? Auxiliar mais gerúndio, estamos correndo, estamos fazendo, estamos estudando, sei lá. O pronome oblíquo átono ele se comporta da seguinte maneira, é igual a outra em que eu tenho verbo auxiliar mais infinitivo, pode aparecer antes, no meio ou depois, beleza? Então vejamos aí o seguinte, ó. Marquinhos está se matando de tanto estudar, esta é uma possibilidade. Você poderia colocar Marquinhos, se, eu sei que essa aqui é aquela que dá um nó, mas beleza, a gramática considera correta, se está matando de tanto estudar, ou Marquinhos está matando-se de tanto estudar. Maravilha? E por fim, o último caso é quando nós temos verbo auxiliar mais particípio, tinha falado, havia estudado, tínhamos corrido, sei lá. Tá? O pronome oblíquo átono agora, pessoal, vai ter uma pequena diferença do grupo anterior aqui em relação à locução verbal. Ele pode aparecer antes, no meio e nunca depois. Tudo bem? Não pode aparecer depois de um verbo no particípio. Então aí, ó, ele havia me falado, ok. Você poderia colocar ele me havia falado e só. Ele havia falado-me? Não. Neste caso, a gramática considera o pronome após a locução verbal com o verbo de um particípio impossível de colocarmos aqui. Beleza, pessoal? Então, era isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso horário para eu ver aqui o quanto que ainda beleza, tá? Senhores, eu vou fazer o seguinte, como já foram os nossos 20 minutinhos aqui de nossa aula usual, eu também não quero tomar o tempo de vocês e não quero cansá-los. Na próxima aula eu vou trazer alguns exercícios extras aí de colocação pronominal. Nós vamos resolver outros detalhes aí referentes à parte de locução verbal. Vou trazer alguns desafios para vocês.
E por hoje tá ótimo. Muito obrigado, gente, pela atenção. Que vocês tenham aí uma ótima semana. Se liguem nas provinhas, pois todas as regras aqui já foram dadas e obviamente serão cobradas, beleza? Até mais, galera. Valeu!